Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma semana aqui no programa Pet Business. É isso aí. O que acontece nesse programa? A gente conecta nesse universo pet, nesse mundo pet apaixonante, tá? Toda semana, entrevistas com CEOs, com fabricantes, com representantes aqui para falar sua trajetória, falar desse segmento apaixonante. Mentes brilhantes que mudam e moldam o setor desse segmento, desse universo pet. Então eu convido você, antes de eu chamar o meu amigo aqui entrevistado, que é um cara muito gente boa, já conectei aqui com ele, já vi, então fica ligado aí, faz assim, ó, chama seu amigo, pega aí, já transborda pra galera aí no WhatsApp, no Instagram, pra galera toda sentir aí a frequência, conectar e aprender junto com a gente, tá bom? Antes de eu chamar ele, eu quero perguntar pra você, você segue a gente nas redes sociais? Se ainda não, programa Pet Business no Instagram, tá? Também digita aí www.petloverstv.com.br, beleza? Vamos lá então? Ó, vou chamar aqui pra você. Deixa eu explicar aqui que o cara é brabo demais, meu. Fica ligado aí, ó. Vamos lá. Ele é fundador, diretor executivo da Major Pet, tá? Ele é uma distribuidora que atua ali no interior de São Paulo e sul de Minas. Ele também está à frente da Headup Desencaixe e Criativo, uma agência de marketing 360 que vem ganhando destaque ao conectar estratégia, gestão e tecnologia. E mais um monte de coisa aqui que a gente vai saber durante a entrevista, tá bom? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Receba Jonatas Ferraz aqui no Pet Business hoje. Obrigado, é um prazer, meu Vinícius, estar aqui. É isso aí. Prazer gigantesco. Obrigado primeiramente pelo convite, né? E vamos lá. Isso aí, meu irmão. Obrigado você. Fez uma boa viagem, certinho? Sim, sim. Veio com a esposa, veio com a família? Vim com a diretora comercial da empresa. Diretora comercial, aí sim, tamo junto. Parabéns, legal, isso aí. Vamos começar então aqui, meu irmão, no bloco 1, sobre jornada e propósito, tá bom? Perfeito. Fala pra gente, cara, sua trajetória é inspiradora, você começou aos 13 anos, hoje você lidera 4 empresas, né? Parabéns, Isso. cara. O que te motivou a seguir esse caminho do empreendedorismo? Bom, na verdade eu comecei a trabalhar muito cedo, né? É algo comum, era muito comum na minha família, começar a trabalhar cedo. E, obviamente, trabalhei 12 anos, né? Em outra empresa como funcionário. Comecei como auxiliar de produção. Era uma empresa que tinha mais de 120 funcionários e quando eu saí de lá eu estava atuando como diretor comercial de uma das áreas. E foi em 2019 que eu resolvi sair, né, abandonar o cargo para fundar a minha primeira empresa, né, que é a Headup, que é uma empresa que tinha um segmento correlato ali que eu trabalhava. Essa empresa, né, era uma empresa que era familiar, era uma empresa do meu tio. Então lá aprendi muito, eu passei por todos os setores, eu comecei como auxiliar de produção, aí fui para o financeiro, para a logística, para o RH, e nisso, né, no final, finalizei com a experiência no comercial. E aí ganhei conhecimento em todas essas áreas que me proporcionou montar o meu próprio negócio, né? E aí comecei em 2019 com a Headup e as outras empresas foram surgindo ali de acordo com o movimento do mercado e com as oportunidades que foram surgindo, né? E a última agora foi a Creatio, que foi fundada em janeiro desse ano. Top demais, é isso aí, meu irmão. Fala aqui pra gente, o nome Major Pet carrega força e identidade. Como nasceu essa marca e o que ela representa para você? Conta aí pro nosso amigo aí em casa, pro nosso amigo, pra nossa amiga. Bom, primeiramente, a Major Pet, o nome dela tem triplo sentido, né? Eu tenho 2 pugs, né? E uma chama Matilda e outra Jordana. E o nome Major é a junção do nome das duas. A minha mulher, ela tinha um pastor que chamava Major também. Que da hora. E também tem a tradução do Major, né? Do inglês para português, que é maior. Então, ela tem esse triplo sentido aí. Foi assim que a marca surgiu, né? E a motivação, né? Para ir para o mercado pet, a Headup é uma distribuidora também, né? Mas de alimentos e bebidas. E eu já tinha operação logística, né? Nessa época, a gente já atuava ali em umas 35 cidades. E a gente estava expandindo, né, aumentando a frota, etc. E aí foi quando, né, comecei a olhar por esse mercado pet, que já era um mercado que eu consumia muito, mas que eu ainda não trabalhava profissionalmente, né, não sabia muito sobre ele. E aí comecei a olhar para esse mercado, o mercado, né, nos últimos 5 anos cresceu 45%, então um mercado muito ainda em expansão.
e a escassez de fornecedores, né, na região lá. Então, hoje, comerciante ou profissional do setor, ele tinha muita dificuldade em comprar de fornecedores por uma questão da ausência mesmo de uma logística naquela região. Ali, principalmente em Minas Gerais, que já é um pouco mais escasso mesmo, né, de fornecimento. Então, foi isso que me motivou, né, a fundar a Major há 2 anos. Demais, é isso aí. A atuação hoje, qual que é o estado, cidade? A atuação, então, hoje é no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. A gente atende 50 cidades ali, com entregas semanais também, vendendo todo o mix de produto, né, com ticket de pedido baixo, que é para levar a capilaridade, né? Então, hoje o nosso objetivo é ajudar não só os nossos clientes, né, que são os comerciantes e os profissionais do setor, mas também as indústrias a levar a capilaridade para o mercado, né? Hoje a grande dificuldade das indústrias é conseguir chegar nesses pontos de vendas e nesses profissionais com uma facilidade, né? E hoje o que a gente tem é uma equipe comercial e de logística que faz todo esse trabalho de cobertura ali na região. Top, bom demais, isso aí. Em 2 anos nesse mercado pet, você já conquistou espaço e conexões sólidas. Qual foi o maior aprendizado até aqui? Bom, acho que o maior aprendizado, né, não só na Major, mas com todas as empresas aí, o quanto investir nas pessoas certas impulsiona o negócio. Eu sempre falei muito disso, né? Eu trabalhei muito tempo em RH também, então, estudei também, fiz tecnólogo de recursos humanos, e isso era uma das coisas que eu sempre brigava muito, né, na empresa onde eu trabalhava, a questão do olhar para as pessoas. Sim. E sempre era muito questionado, porque acredito que o investimento ele não acontecia da maneira com o olhar, né, esse olhar para as pessoas, como deveria ser. E eu cheguei um tempo a duvidar se realmente valeria a pena investir em pessoas, né, se ter uma empresa que olha para as pessoas, que tem um RH não só humanizado, mas que tenha um RH que olhe para o desenvolvimento, né, das pessoas que estão ali. E o tempo me provou que sim, né? Hoje a empresa, a gente está com uma consultoria recente lá na empresa e ontem eu tive um feedback do consultor que ele falou, né? O que você tem de mais precioso dentro da sua organização são as pessoas, e é o que a gente mais acredita aqui. É isso aí. Então, acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive aí nesse período até hoje de atuando na frente das empresas. Top, bom demais. Você falou sobre desenvolvimento humano, né? Top. Né? Tamo junto. Como que você equilibra a tecnologia, a gestão e o lado humano nas suas empresas? Bom, hoje acho que uma grande questão em tecnologia e desenvolvimento humano é a inteligência artificial, né? Acho que é um assunto muito em alta e que às vezes gera muita ansiedade nas pessoas, principalmente por essa questão de ter um hype, né? De que ela vai substituir humano, de que várias profissões vão ser extintas, mas eu acredito muito na conciliação dos dois, né? Acho que a tecnologia é uma grande aliada, principalmente no desenvolvimento. Eu utilizo muito na minha rotina e acredito que todo mundo que utiliza se desenvolve, mas eu acho que ela tem que ser usada como o que ela é, que é uma ferramenta, né? Então ela é um instrumento de trabalho para as pessoas, né? Para a gente cada vez ter operações mais fluidas, né? E com mais agilidade também. Acho que esse é o objetivo, é o que ela entrega hoje, né? Ela deixa alguns trabalhos muito mais ágeis, também ajuda muito na questão de análise de relatório, né? Resumos. Então, assim, acho que isso, para quem faz, né? Como a Tati que está aqui comigo, faz parte de gestão e tem que ficar olhando o relatório, tem que analisar dados, ajuda muito porque você consegue ter uma otimização muito grande, né? Com o uso de tecnologia. É isso aí. Vai precisar de gente, não vai ter jeito. Com certeza. Para dar o comando, para consultar. Com certeza. Sempre vai precisar de alguém atrás. Top demais, é isso aí. O setor pet vive uma fase de digitalização intensa, né? Quais as mudanças você tem observado no comportamento dos lojistas e dos empreendedores? Bom, eu acho que a digitalização ela pega principalmente o setor do varejo, né? Que é um setor que eu trabalho bastante. Acho que a parte dos profissionais do setor, né, os groomers, né, os veterinários, isso não acaba afetando tanto o trabalho deles, mas o pessoal de comércio que está lá no varejo,
tem essa preocupação hoje com a digitalização, né? Que eu acho que a gente precisa estar sempre olhando para o mercado, né? Ainda muito se fala sobre a digitalização, mas eu vejo uma onda contrária também de pessoas hoje que buscam presencial, né? Então, eu acompanho muito, né, grandes empresários também que trazem, né, muitos dados, e hoje ainda 80% da população, na maior parte dos segmentos de produto, preferem comprar presencial, né? Então, ainda é algo que, claro, a tendência é cada vez crescer mais, né? Os marketplaces, eles têm dominado, né, uma parcela aí da venda do varejo, mas eu acredito que para as empresas que tenham uma experiência atrelada a um produto, acho que elas têm uma oportunidade gigantesca de crescer nos próximos anos. Agora, o varejo que só olha para venda, para comercialização do produto, né, tem uma tendência maior a poder ter esse conflito, né, com o marketplace, com a venda online, né, e com as próprias marcas buscando aí alcançar o consumidor final, né. Da hora, muito bom. Bora tomar uma água? Bora. Tomar uma água, que a conversa está muito boa. Fica ligado aí, pessoal. Chama seu amigo, sua amiga, seu pet e bora. Ó, vamos tomar uma água aqui, eu já falo. Qual que é o meu convite para você hoje? É você chamar o seu amigo, você transbordar no grupo aí de Instagram, tá? no WhatsApp, para ele ficar ligado aqui nas entrevistas do Pet Business, porque você olha o tanto de informação, olha o tanto de código, o tanto de conteúdo que você pode pegar, anotar e levar isso daí adiante, praticar para você ter sua empresa, ou para você aplicar mesmo, você sendo aí um representante, ou você trabalhando aí CLT, são muitas coisas que você consegue aprender e colocar no seu dia a dia. E lógico que só ouvir, só absorver conteúdo também não funciona, você tem que transbordar, colocar na prática, fazer fluir. Não é isso aí? Com certeza. Então chama seu amigo, chama seu vizinho, se conecta aí no programa Pet Business, tá? Vamos continuar aqui, ó, sobre a Creatio. Creatio, top, isso. Desculpa. Imagina. A Creatio vem crescendo rápido. Qual foi o maior desafio de montar uma agência do zero e fazê-la dar certo em tão pouco tempo? Bom, acho que desafio de começar um negócio do zero não são todos, né? Você sempre começar algo do zero. Mas dessa vez eu tinha uma bagagem já de gerenciar outros negócios, embora vender, né? Hoje o meu core da Major, ele está muito voltado à logística, né? Porque o que eu faço realmente é entregar os produtos, né? Eu comercializo, eu vendo, mas o que faz o meu negócio existir é ter uma logística eficiente ali e uma representação comercial que faça com que eu consiga representar as marcas. Na Creatio, né, eu tinha essa questão de serviço, que eu ainda não tinha tanta experiência, né, em como vender serviço, como comercializar, precificar. Então, os desafios de começar, eu acredito que nesse caso tenha sido organizar os processos, né? A nossa agência está posicionada como Marketing 360. Então, assim, a gente fala sobre tudo de marketing no negócio, né? E embora hoje as pessoas tenham uma limitação muito grande de pensar que marketing é marketing digital, né? E hoje, quando se fala de marketing digital, você vai para a rede social, você vai para um tráfego pago, enfim. Mas existem muitas coisas, né, que envolvem o marketing, até porque o marketing ele é muito estratégia de negócio, né? Então, você tem que olhar para o produto, você tem que olhar para a marca, você tem que olhar para o mercado. Então, assim, tem muitas coisas por trás, né, que tornam desafiador. E aí, né, como é uma agência 360, a gente atende públicos muito diferentes, assim, de segmentos diferentes. O desafio inicial foi operacionalizar todas essas demandas que chegavam, né? E aí esse foi o caminho que a gente trilhou até aqui, né? Nos últimos 4 meses, né? A gente tem passado por uma consultoria na Creatio para organizar os processos, organizar fluxo de trabalho, e hoje a gente já está aí com 90% de tudo mapeado já dentro do sistema, controlando entrega, controlando o que... em marketing tem muito isso, né? De refazer trabalho. Você entrega um trabalho, o cliente pede alteração. Então, quanto a gente altera, buscando sempre diminuir a refação de trabalho, né? E foi mais isso, né? A gente começou muito bem, porque a gente está localizado no interior, então o interior já é escasso disso, né? Lá tem muitos profissionais autônomos que trabalham com marketing.
Mas aí quando você vai para empresas que precisam do marketing mais estratégico, esses profissionais não conseguiam entregar com qualidade, né? Porque eles faziam tudo e acabavam que não eram especialistas em muitas coisas, né? Hoje a Creato já tem 18 profissionais trabalhando, cada um com sua especialidade. Então, um contrato, né? Um cliente que chega, ele tem mais ou menos em torno de 8, 9 profissionais dedicados ao projeto dele. E a gente sempre trabalha com projeto ou campanha, então tudo tem que estar atrelado a um projeto ou atrelado a alguma campanha, e aí a gente consegue olhar para o 360, né? E a gente começou lá atrás, a gente fez uma festa de lançamento na cidade, assim, né? Como era interior, tudo chama atenção, né? E chamou muita atenção e a gente saiu, né, de 16 contratos do primeiro mês para 35 contratos de assessoria recorrente mensal do segundo mês em diante. A gente chegou a ter 50 clientes no mês desenvolvendo projetos. Então, ela vem crescendo bastante. Resultado. Resultado cura. Com certeza. Bom demais. Parabéns, cara. Obrigado. Da hora. Como que você enxerga o papel do marketing hoje nessa geração dos negócios pet? Bom, hoje é até algo que a gente está desenvolvendo, né, para colaborar com esse mercado, que é trazer conhecimento, né? Eu acho que o mercado pet ele é muito recente, né? Embora, assim, ele tenha ganhado, tenha alavancado muito recentemente. Então, acredito que as pessoas ainda tem muitas pessoas que precisam de profissionalização. E o que eu sinto no mercado pet é que a maior parte dos empresários, eles focam muito no técnico. Então, se você vai num banho-tosa, o dono do banho-tosa, ele, né, foca muito em especialização, né, sobre uma tosa de uma raça específica. E aí, quando você vai para falar sobre negócio, ele ainda entende muito pouco, né? E é isso que faz com que a maior parte deles derrape muito ali na questão, né, de manter o negócio, principalmente quando se trata de fluxo de caixa, né? Você vai pegar, eles não sabem, né, muito bem o que é um DRE ainda, para mostrar o demonstrativo de resultado deles, para eles entenderem onde investir, como expandir, né, como fazer isso de maneira saudável. E o marketing é a mesma coisa, né? Como ele se trata aí de uma estratégia de negócio, ele precisa estar, quem está à frente do negócio precisa saber sobre esse setor, né, da empresa. E eu acho que hoje ele é extremamente crucial, né? Não só para o mercado pet, mas para todos os setores, principalmente porque a concorrência, né, tem aumentado muito, né? Então, se você pega na nossa região lá, né, que são cidades menores, a cada esquina você encontra um pet shop, um banho-tosa, e aí quando você vai, hoje você não tem só concorrente direto, você tem um concorrente indireto que é uma pessoa que está vendendo no online e que o seu vizinho está comprando lá. Então, no mercado extremamente competitivo, eu acho que o marketing ele entra muito para ajudar você a criar maneiras de alcançar o seu público, né? E isso não é só como eu falei, né, com marketing digital, com fazer rede social. Às vezes é você olhar para produto, né? Tem uma pesquisa que fala que 80% dos clientes que compram, que recompram, é por satisfação do produto, né? Por qualidade do serviço, enfim, e não por marketing. Então, a gente, como agência de marketing, a gente olha muito para o produto e para a experiência do cliente também, porque não adianta a gente ficar tentando encher um copo furado, né? Então, o cliente precisa chegar ali dentro do comércio, chegar dentro de uma clínica e ter uma boa experiência, né? No atendimento, ter uma boa experiência no produto ou no serviço que ele está oferecendo. Então, acho que o papel do marketing é as empresas, né, entenderem o seu porte, o que elas podem fazer ali de acordo com o tamanho que elas se encontram no momento, né? E otimizarem recursos mesmo, não é sair gastando, fazendo tudo que um guru da internet falou sobre marketing, e sim entender mais sobre o assunto, né? E colocar em prática coisas que estejam de acordo com a verba e com o orçamento disponível. Top, bom demais. A gente vai fazer um pequeno intervalo nesse primeiro bloco, já a gente volta pro segundo.
Perfeito. Fechou? A gente toma água. Perfeito. Top demais. E aí, você tá gostando da sua casa? Comenta aí nas redes sociais ou no @programa Pet Business, tá? Vai fazer uma pequena pausa aqui no primeiro bloco, já a gente retorna. Antes eu quero te fazer uma pergunta. Você é amigo lojista, você é amigo que vende no Marketplace, você tá a fim de abastecer a sua loja, o seu comércio com os produtos mais topzera do mercado pet? Digita aí vendas.rankpets.com.br, tá? Ou chama o seu representante topzera. Como assim, Vini? Chama o representante topzera? Lá no vendas.rankpets.com.br, quando você acessar, já pega ali o WhatsApp e fala: quero ser atendido por um representante topzera. Nosso time vai entrar em contato com você e vai abastecer a sua loja aí com muita alegria. São mais de 4 mil itens, tá? Para você atender, abastecer o seu cliente da melhor forma. Tá bom? Já a gente volta com essa entrevista maravilhosa com o meu amigo Jonathan aqui. Até já! Valeu! Quantas vezes você, lojista, já perdeu a sua venda porque não tinha um acessório certo na hora certa para atender o seu cliente? E quantos clientes não voltaram mais porque não encontraram o que eles precisavam? Então você, meu amigo, minha amiga, que tem um pet shop, um agropecuário, uma casa de ração, está à procura de produtos incríveis para abastecer a sua loja, chegou o momento de você conhecer a distribuidora Rank Pets Topzera. É isso aí, você pode comprar por vendas.rankpets.com.br ou também chamar o nosso representante Topzera. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Friskies coloca sabores incríveis, nutrição balanceada e refeições divertidas em cada pacote. Uma aventura para cada gato. Pronto pra brincar? Friskies. Sem corantes artificiais. Alimenta a diversão. Ah, os pets. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet.
Estamos de volta, mais uma semana, mais uma entrevista aí, segundo bloco. Eu e meu amigo Jonathan aqui, ó, tá entregando conteúdo aí, ó. Pega o papel, caneta e anota, né, Jonathan? Fala aí. Pega o papel, caneta e anota. Vai pra cima. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o segundo bloco, tá? Que a gente vai aqui nossa entrevista com meu amigo Jonathan. Muito conteúdo aí, como eu falei pra você. Antes eu quero te perguntar uma coisa. Você não segue a gente ainda nas redes sociais? Por quê? Tá esperando o quê? @programa Pet Business no Instagram e LinkedIn. Quero assistir o programa, Vinícius? Como que eu faço? www.petloverstv.com.br. É só o programa que vai aparecer lá? Não, é um monte de conteúdo da hora também, filmes, séries. Tem o casal Pet Lovers, é doideira, é só coisa da hora, só conteúdo top pra você, tá bom? Bora lá então para as perguntas do segundo bloco, Jonas? Tamo junto. Preparado. Visão de negócio e futuro. Como você lida com o ritmo acelerado de inovação e as múltiplas frentes que lidera? Bom, eu acho que o nível acelerado de informação, a primeira coisa é ter consciência de que a gente não consegue acompanhar tudo. Então a gente precisa focar em coisas que a gente considera mais importante para o momento, né? Uhum. Então, hoje se você for abrir qualquer plataforma digital ali, você entra num nível de ansiedade absurdo, né? Sempre parece que você está atrasado, que você sabe pouco. E de fato, a gente sabe muito pouco sobre tudo que existe, né? Então, eu acredito que ter consciência de que a gente sabe, de que o que a gente sabe é muito pouco, e de que a gente não consegue absorver tudo que existe, né, tudo de conhecimento, acho que é o primeiro passo para você conseguir ter mais foco e centrar mais no que você precisa fazer ali no momento, né? Eu sempre tento buscar isso para não me tornar aquela pessoa ansiosa, né? E já ouvi, né, várias vezes esse termo de obeso intelectual, né? Que você consome tanto conteúdo, mas acaba não aplicando nada, só fica com excesso de informação na cabeça. Então, a primeira coisa, acho que é filtrar o que vale e o que não vale para você de informação, né? Até mesmo quando você acompanha, né, alguém, principalmente pelo Instagram, conteúdos rápidos, né? Você saber filtrar o que vale e o que não vale. Que dá ROI, né? Isso, e o que funciona para você de fato. Você vai aplicar e vai Eu acho que sentido. As coisas sempre, quando contextualizadas, elas funcionam bem melhor, né? Então, é diferente. Para mim, o mercado pet é muito diferente do que para quem está na Grande São Paulo. Né? Eu estou no interior, então eu enfrento outros desafios. Então, se eu trocar, né, informação com alguém que está aqui em São Paulo, com certeza ele vai me trazer coisas que eu não tinha enxergado daquela forma ainda, mas algumas coisas que não são aplicadas ao meu negócio, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, é você contextualizar. Você vai, busca informação e contextualiza dentro do seu negócio e entende se aquilo faz sentido, se aquilo é aplicável. Quando você precisa de ajuda, realmente, né, buscar ajuda, né, ajudas especializadas, né? Como eu falei, na Creatio a gente está hoje com consultoria, porque é isso, a gente não dá conta de fazer tudo mesmo, né? E estar à frente, né, dessas empresas, na verdade, eu não dou conta, né? É que eu tenho pessoas que dão conta por mim. Então, hoje, a gente tem uma pessoa responsável por cada empresa ali como diretora mesmo, e eu fico na gestão de todas ali, mas mais gerindo a liderança, né? Então, hoje eu tenho pouco contato com a equipe que está lá na ponta, né? Na parte operacional. Eu fico mais na liderança ali, reunião semanal para a gente fazer feedback, plano de desenvolvimento individual, então focando muito nessa questão de manter essas pessoas sempre em contato e manter uma comunicação alinhada, né? Porque é só assim que a gente consegue expandir os negócios. E mesmo assim é um desafio, né? Mesmo com você estando alinhado, porque é isso, a gente está falando de pessoas, né? Então é sempre um desafio, mas como eu falei no começo, né? Para mim sempre deu muito retorno investir nas pessoas certas. Com certeza. Quer investir? Invista em pessoas. Pega Com o código aí. Primeira Top demais. coisa. A primeira coisa, né, cara? É isso aí. Fala então aqui pra gente. Cariá tem sido uma ferramenta importante para o Creatio. Para Creatio. Creatio, isso, Sim. Top. Em que ponto você acredita que ela mais ajuda ou atrapalha o negócio? Bom, acho que ela ajuda muito em otimizar processos que antes eram feitos totalmente manuais, né? Então, a Creatio hoje a gente tem um redator, né, que faz a parte de roteirização. A gente produz muito vídeo também, né? A gente trabalha no audiovisual, a gente produz campanhas e a inteligência artificial ajuda muito isso, né? Otimizar o tempo dele. Então, a gente tem um redator
que produz para 35 clientes, né, diariamente. Então, a inteligência artificial ajuda muito a otimizar. O ponto que ela pode atrapalhar é quando você acha que ela faz tudo por você, né? Então, tudo que a inteligência artificial, né, nos proporciona, hoje ele precisa primeiro, de revisão, né? E essa questão de você saber o que você está fazendo ali, né? Saber das informações. Então, é totalmente diferente, né? Nosso redator é jornalista. É totalmente diferente você contratar um jornalista e ele utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar o trabalho dele e colocar um leigo que não sabe, né? Ou como utilizar uma boa redação para uma campanha de marketing e colocar ele à frente da ferramenta. Então, acho que hoje o principal prejuízo que as pessoas têm utilizando inteligência artificial é simplesmente copiando e colando, né? Achando que aquilo ali vai trazer todos os resultados que você precisa, né? É saber o que e como pedir ali também, Com né? certeza. Hoje ela evoluiu muito, né? Então, antigamente eu falo há pouco tempo atrás, né? Se falava muito em prompt, né? Engenharia de prompt, mas os chats, né? As inteligências artificiais, eles acabaram otimizando tanto que hoje você não precisa nem ser um engenheiro para saber pedir, né? Fazer uma solicitação. Mas o que eu acho é isso, você precisa ter contexto, né? Você precisa saber do que assunto você está falando, precisa saber o que você está fazendo, e aí, né, tem a questão de outras automações, né? Porque inteligência artificial não se baseia em chat, né? Tem várias outras coisas que você pode integrar na empresa, e hoje a nossa busca é por isso, né? Dizem, né, que o RH do futuro não é recursos humanos, são recursos humanos e artificiais, que o RH vai precisar saber se esse trabalho vai ser desenvolvido por um humano ou por uma inteligência artificial, na hora de contratar. Porque é isso, existem hoje inúmeras ferramentas, né? Mas acho que a gente ainda está aí na ponta do iceberg, acho que tem muita coisa para acontecer, então isso pode mudar daqui um mês e, né, as coisas estão evoluindo muito rápido. Top, boa resposta. Existe alguma tendência que você acredita que vai transformar o mercado pet nos próximos anos? Alguma tendência? Eu acredito que, assim, existem hoje, né, várias tendências e, assim, o mercado se inova a cada dia, né? Acho que muito por conta disso, ainda tem muita coisa para acontecer no mercado e os números dizem isso, né? O mercado só cresce. Mas o que eu acredito nessa tendência da digitalização, marketplace, ele vem com muita força, né? Então, o que eu acredito que pode mudar muito o jogo é para o mercado, para o varejo mesmo, né? Então, acho que o pessoal precisa estar antenado, precisa entender o que, né, como que ele vai inovar no negócio dele, porque dá para inovar sempre, né? Se você olhar para o mercado, se você olhar para dentro, para os seus recursos, você sempre consegue trazer inovação. E eu acho que é essa disputa mesmo aí que começa já a incomodar bastante o comerciante, né? Que hoje a gente chega às vezes para um cliente e ele vai comprar um peitoral, né, para cachorro. E aí ele tem que comprar uma grade, tem que comprar cores, etc. E aí ele traz, né, a dor dele. Olha, tá, eu faço investimento, compro grade de tamanho, compro cores, compro modelos diferentes. E aí meu cliente chega aqui e fala assim, nossa, mas você só tem essas opções? Porque ele vai entrar no Mercado Livre e lá ele vai acessar inúmeras outras opções e marcas, enfim. Então, assim, acho que esse é o grande, o que vai trazer muita inovação para o mercado. Da hora, bom demais. O que as marcas pet ainda não entenderam sobre brand e posicionamento digital? Bom, acho que primeiro, né, falando sobre brand e posicionamento, primeiro porque nem toda marca precisa de fato trabalhar a marca, né? Dependendo do que você faz, aonde você está fazendo isso, porque o tamanho da empresa não permite você trabalhar a marca, porque trabalhar a marca é muito caro, né? Você tem que ter investimento de tempo, recurso em dinheiro também para trabalhar a marca. Então, primeiro é entender se o seu potencial está muito mais no produto, no que você faz, ou na sua marca, né? Acho que essa é a primeira compreensão. Sim. E se você, né, tem potencial, né, se você pensa em expansão, né, e aí eu falo, tem uma lojinha num bairro. Tá, mas se você tem um sonho de expansão, claramente você precisa trabalhar a marca, né? Não tem como você expandir sem expandir marca. Mas o que eu acredito é que elas ainda não entenderam que o posicionamento é muito importante para o público.
Então, geralmente, o empreendedor, ele tem muito, né, as ideias que ele acredita, né, fielmente que são as melhores. Mas, se você não tem dados para trabalhar essas ideias, por exemplo, você identifica que o mercado precisa de uma empresa com esse posicionamento. Mas você não analisou o público, né? Você não analisou o que de fato o seu público compra da sua marca. Qual que é o posicionamento que ele espera que a sua marca tenha? Então, acho que o primeiro ponto que as pessoas não entendem é que antes de olhar para a sua estratégia de negócio, você precisa olhar para o seu público, né? Um ótimo produto sem um público não é um produto que vai ter giro, né? Então, você precisa primeiro ter a demanda, né? Então, olhar para essa demanda. Obviamente que dentro dessa demanda você consegue inovar. Só que você precisa de fato ter uma demanda, você precisa ter um posicionamento coerente para o seu público. Então hoje, né, o marketing, né, o posicionamento do marketing, ele surge muito dos arquétipos, né, que é algo muito antigo, né, que hoje se fala-se muito na atualidade de arquétipo, mas é algo que já existe há muito tempo, né, os 12 arquétipos. E aí acho que a primeira coisa é você olhar para isso, em qual desses arquétipos sua marca mais se define, olhar para o estilo de comunicação, e aí a gente tem, cada canal tem um estilo de comunicação, né? Então, se você pegar no Instagram, a comunicação do Instagram ela tem que ser muito mais de relacionamento, conteúdo. Não adianta você ficar tentando toda hora vender produto lá, né? Se você vai para o TikTok já é uma rede muito mais de conteúdo, né? Então, assim, diferente do Instagram. O Instagram é uma rede social, o TikTok é uma rede de conteúdo. Aí você vai para outros canais, né? Você tem que pensar na comunicação em o que o público está fazendo naquele canal, né? E o que você vai entregar para ele ali que não fuja do seu posicionamento. E aí hoje, quando as empresas vão para a rede social, aí geralmente elas contratam um social media, né? Ou um primo mesmo para mexer no Instagram para eles. Se a empresa trabalha brand, posicionamento, trabalha marca, isso é um tiro no pé. Porque para você ter um posicionamento coeso, você precisa falar as mesmas coisas em todos os canais de maneiras diferentes, né? Então, como eu falei, Instagram é uma rede de relacionamento, você vai estar ali, é uma rede social, as pessoas estão ali para socializar. Então, você tem que falar aquela linguagem daquela rede, mas dentro do seu posicionamento, né? Então, se você tem um posicionamento de uma empresa institucional, séria, você não vai ficar fazendo trend no Instagram, ou se você fizer a trend, você tem que escolher muito bem a trend que você vai fazer para que aquele posicionamento não se perca, né? Isso a gente sempre traz essa consciência, principalmente para quem é do setor de saúde, às vezes um médico que precisa desse posicionamento, né? E se você vai pro TikTok, você tem que, né, gerar conteúdo ali, mas também sem perder o seu posicionamento. Então, acho que essa jogada dos canais, as pessoas não entenderem, achar que Instagram é só engajamento, é só olhar para essas métricas, né, seguidores, curtidas, eu acho que é o grande problema que as empresas enfrentam hoje, principalmente as pequenas, né, que acabam fazendo isso de uma maneira mais caseira mesmo, né? Top demais. Anotou isso daí, cara? Anotou esses códigos? Olha o tanto de conteúdo. Olha como que você tem que fazer no seu Instagram. Você tem que ir sim, tá? Tem que dar o primeiro passo que depois aparece o caminho. Não pode se bloquear isso. Com certeza. Mas você tem que, igual ele estava explicando, você tem que procurar conhecimento, procurar ali a sabedoria. Como fazer o canal certo, não é isso, Jonathan? Com certeza. Aproveitando, deixa aí uma curta entrega aí um pouco pra gente sobre branding. Explica certinho, pessoal, aí o que é branding. Quem tá chegando agora? Fala aí. Bom, na verdade, né, o pessoal confunde muito brand com identidade visual, né? Hoje, se você falar uma agência de brand, a galera, né, tem essa confusão que é fazer logo, definir paleta de cores. Na verdade, brand é a estratégia de marca, né? E aí, quando você vai falar com um CEO, quando você vai falar com um diretor, você vai falar de brand para ele vai falar assim, tá, que isso vai me trazer de retorno, né? E na verdade, se você observa grandes marcas no mercado, elas investem muito em brand, né? Então, são marcas que você às vezes olha um comercial, 3 segundos você já sabe que a marca não apareceu logo, não apareceu nada, né? Então, brand é a estratégia de marca, e aí existe o retorno sobre o investimento nessa estratégia de marca, é o brand equity, né? Isso. Que aí é o que a marca ganha de valor intangível. Então, se você pega uma empresa, né,
não sei se eu posso falar Pode dar exemplo, tranquilo. Se você pega a Nike, né? A Nike, ela tem os bens tangíveis dela hoje, né, que são mensurados, e o bem intangível que é a marca. Então, por que você paga R$2.000 em um Nike, sendo que ele tem qualidade, óbvio, mas a qualidade ela tem um teto, né? Então, o que você está comprando não é só a qualidade do produto, você está comprando a marca, o desejo pela marca, né? Então, isso funciona muito mais para empresas e marcas que têm potencial de se tornarem marcas desejadas, né? Então, quanto mais potencial da marca tem de se tornar desejada, mais ela deve investir em brand, né? Então, esse é o resumo, né? Brand, no final, é estratégia de marca e uma das coisas, né? O brand não é só a longo prazo, mas para você construir marca, né? Para você começar a entrar dentro da cabeça do seu consumidor, 2 anos de trabalho ali, né? Constante, e acho que o principal é constância. É isso aí. Né? Porque o caminho você vai regulando, você vai se ajustando, mas quando você não tem constância, você vai lá e tá, beleza, você faz um rebrand, às vezes você chama uma agência para fazer o rebrand. Aí ele cria um manual, tem brand book, né? Que aparece todo o posicionamento da sua marca. Você não executa o plano ou começa e não dá continuidade. Isso nunca vai trazer posicionamento. Isso. Até porque, né, se olhar para grandes marcas de novo, elas nunca param de investir nisso. Né? Coca-Cola nunca parou de fazer anúncio. E todo ano, né? Cada vez investe mais e é isso, né? A Coca-Cola hoje é uma das empresas que mais tem lembrança na cabeça do consumidor. Top. Fluiu aí, galera? É isso aí, bom demais. Falando no brand do nosso Brasil, falou em Brasil, futebol, brand do Brasil, né? Exatamente. Futebol, carnaval, mais ou menos isso daí, pra você entender a frequência. Exatamente. É onde você consegue identificar rapidamente, né? Identificar antes mesmo de você, da pessoa falar alguma coisa ou mostrar algum produto, né? Já consegue. É isso aí. O que você quer ver suas empresas e o mercado pet daqui a 5 anos? Como? Bom, as minhas empresas ainda assim, né? A gente tem planejamento, mas a gente está ainda muito em fase de expansão, né? Então, eu quero que esses planos, né, que hoje são de expansão, que eles sejam realizados. Hoje a gente está com um planejamento muito bacana também de oferecer serviços na parte educativa para essas empresas, por essa questão de sentir realmente essa necessidade dos pequenos empresários, prestadores de serviços precisarem de ajuda quando se fala de gestão de negócio. Eles estão muito focados no técnico operacional. Isso até quando a gente chega em clínica veterinária, né? São pessoas que se formaram, fizeram faculdade, mas que na hora de gestão de negócio mesmo sabem muito pouco. Então, com a Major, a gente está com esse planejamento. E para o mercado pet, assim, acho que tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que gostaria de ver um mercado mais profissional, mais profissionalizado. Acho que tem muita gente boa no mercado, mas ainda, como eu sempre falo, perto de outros mercados, é um mercado muito novo ainda, muito inexplorado, né? E aí agora ele tem esse olhar muito maior por conta dos números, né? Então, como é um mercado que sempre cresce, a gente tem investidores hoje, profissionais olhando para isso, mas eu acho que quem está lá na ponta ainda gostaria de ver essas pessoas, né, se profissionalizando. Top, bom demais. Bora tomar uma água e a gente vai para nossas perguntas de bate-bola. Bora. Fechou? Bora. Bora tomar uma água e a gente já volta. Tem aí? Tem. Tem. Aí. Pet Business na área, é isso aí. Ô, Jonathan, bate e volta aqui as perguntas. Eu faço uma pergunta, você responde rápido, bate e volta. Fechou? Bora lá? Vamos ver se eu consigo. Vai. Se liga aí, então. Um erro comum dos empreendedores. Eu acho que olhar muito pro faturamento e não pro lucro. Boa. Uma característica indispensável no líder moderno. Entender sobre pessoas. Um livro, mentor ou referência que te marcou. Um livro é O Monge e o Executivo. Top. Vou ler isso aí, não li ainda. Marketing bom é aquele que? Marketing bom é aquele que faz você, no final, vender mais, vender melhor ou vender para mais pessoas. Tecnologia aliada ou vilã? Aliada, com certeza. Uma frase que te move. Bom, uma frase que me move, eu pensei em várias frases, mas assim, eu acredito que uma frase que me traga muito impacto é:
atenção é o petróleo do futuro. Eu escutei essa frase uma vez e ficou gravado em mim, porque se você olhar, as pessoas estão cada vez mais desatentas e é o petróleo do futuro. Boa, da hora. Um sonho ainda não realizado? Um sonho ainda não realizado, no âmbito profissional, acho que é a expansão das minhas empresas a nível Brasil. Top. O que o setor pet mais precisa hoje? Profissionalização. Profissionalização. Boa demais. Isso aí, meu irmão. Faz assim, considerações finais. Entrega essa mensagem pro mundo, olha ali naquela câmera e vai pra cima. Bom, foi um prazer estar aqui, né, falando com você. Acho que a gente falou um pouco sobre tudo, mas acho que a mensagem que fica é que sempre olhando pro seu negócio, olhando pro mercado, é sempre possível inovar. Os desafios, eles estão aí, né, diariamente. A gente tem, quem está à frente de negócio sabe como a gente enfrenta, né, desafios rotineiros, mas eu acho que o que eu tenho para passar de mensagem é, primeiro, né, invista em pessoas, porque sem pessoas a gente não consegue crescer. Se você tem um sonho de crescer com o seu negócio, esse é o primeiro passo. E depois é um passo de cada vez, sem muita ansiedade de olhar para tudo que tem na internet ou para todo quanto é conteúdo e achar que você está muito atrasado. Eu acho que cada um tem o seu tempo, né? E com paciência a gente consegue sempre conquistar lugares que a gente antes nunca tinha imaginado. É isso aí, garoto. Cara, muito feliz, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, foi muito bom. Entrevista. Foi top demais, tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Opa, obrigado, viu? Foi um prazer. Viu? É isso aí. Terminando aqui o nosso programa, Pet Business, você que viu essa entrevista maravilhosa com meu amigo Jonas, muito conteúdo, muita informação para você. Eu quero dar uma dica, tocar aí para você também no seu coração. Ó. Tudo que você conhece, que às vezes parece tão óbvio e simples para você, pode ser um milagre, pode ser algo que vai mudar a vida de outra pessoa. Assim como toda essa frequência hoje aqui que a gente teve, essa conversa, tem coisas aí que você aprendeu, que você vai praticar no seu business, que você vai praticar na sua vida e também você vai levar isso adiante, tá bom? Então faça isso e aproveita e recebe essa palavra aí no seu coração, a palavra do alto, ó. Tá lá em Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém. Essa é a mensagem do Senhor aí no seu coração. Uma ótima semana, fiquem com Deus. Pet Business na área, tamo junto. Até depois do fim. Aí sim. Obrigado, até mais. Ótima semana, pessoal. Valeu. Quantas vezes você, lojista, já perdeu a sua venda porque não tinha um acessório certo na hora certa para atender o seu cliente? E quantos clientes não voltaram mais porque não encontraram o que eles precisavam? Então você, meu amigo, minha amiga, que tem um pet shop, um agropecuário, uma casa de ração, está à procura de produtos incríveis para abastecer a sua loja, chegou o momento de você conhecer a distribuidora Henk Pets Topzera. É isso aí, você pode comprar por vendas.henkpets.com.br ou também chamar o nosso representante Topzera. Rei dos memes, patrimônio cultural brasileiro e quase a nossa nota de R$200. Todo mundo ama a instituição Vira-Lata Caramelo. E ainda assim, um caramelo tem 90% menos chance de ser adotado do que um cachorro considerado de raça. Mas afinal, quem diz que um cão tem raça ou não? Se for a ciência, Pedigree fará uma das maiores pesquisas genéticas caninas da história, para nos aprofundar no DNA dos caramelos desse Brasil. Se for um Kennel Club, criaremos o caramelo Kennel Clube, que registra certificados Pedigree para caramelos. Se depender de Pedigree, tudo que um cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. E quem sabe com isso, mais caramelos tenham o que realmente importa: um lar. Ainda não adotou? Junte-se ao movimento em pedigree.com.br/caramelo. Pedigree, o alimento oficial do caramelo. Você conhece o Complete? Complete é uma marca brasileira de suplementos feitos especialmente para quem alimenta cães e gatos com comida caseira. Complete é produzido pela Biofarm, que entende tudo sobre saúde animal. Mesmo quando a gente faz aquela comidinha cheia de carinho, faltam as vitaminas e os minerais necessários a uma dieta completa e balanceada.
É aí que entra o Complete. Ele completa o prato do seu pet com tudo o que ele precisa para ficar saudável de verdade. E o mais legal, pessoal, são várias versões, uma para cada necessidade. O Complete Balance, para dieta de cães e gatos saudáveis. O Complete Zero Proteína Animal, para alimentação de pets que precisam de uma dieta sem alérgenos proteicos. Por exemplo, aqueles cães e gatos que apresentam alergias. E o Complete Baixo Fósforo, que tem menos quantidade de fósforo na sua fórmula e, por isso, pode ser usado com segurança nas dietas caseiras de cães e gatos com problemas renais. Qualidade garantida e aprovada, porque pet feliz é sinônimo de tutor tranquilo. Tecnologia, conforto e segurança. Um SUV que faz a vida na cidade melhor. Ana, ela é Chevrolet Onsta. Localizamos o tracker levado e bloqueamos remotamente. As autoridades estão no local. Mas e o caramelo? Ele tá seguro. Novo Chevrolet Tracker. Evoluímos onde mais importa. Friskies coloca sabores incríveis, nutrição balanceada e refeições divertidas em cada pacote. Uma aventura para cada gato. Pronto pra brincar? Friskies. Sem corantes artificiais. Alimenta a diversão.